Você já parou para pensar que alguns animais conseguem resolver problemas, enganar outros bichos, usar ferramentas, em certos casos, até demonstrar memória, estratégia e emoções de um jeito que parece quase humano? Porque a verdade é essa: inteligência não é exclusividade nossa. No reino animal, existem espécies capazes de planejar, aprender observando, reconhecer rostos, se adaptar ao ambiente e até bolar verdadeiras táticas de sobrevivência. E algumas delas são tão impressionantes que fazem muita gente repensar o que significa ser inteligente de verdade. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 animais mais inteligentes do mundo. E já adianto, alguns nomes dessa lista são esperados, mas outros vão te surpreender muito. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto para a lista. 10º. Pombos. Muita gente olha pro pombo e só vê uma ave comum andando pela cidade. Mas o que quase ninguém percebe é que por trás daquela aparência simples existe um animal muito mais inteligente do que parece. Os pombos têm uma capacidade impressionante de orientação. Eles conseguem encontrar o caminho de volta por longas distâncias usando referências visuais, o campo magnético da Terra e até a posição do Sol. Não é à toa que durante muito tempo foram usados como mensageiros. E não para por aí. Experimentos mostram que pombos conseguem reconhecer padrões, diferenciar formas, memorizar imagens e até identificar rostos humanos. Sim, rostos humanos. Ou seja, eles não são apenas aves andando aleatoriamente por aí. Existe processamento, memória e aprendizado acontecendo. O mais curioso é que eles também conseguem melhorar seu desempenho com repetição. Quando entendem uma tarefa e percebem um resultado, passam a executá-la com muito mais precisão. Isso mostra uma forma clara de aprendizado por associação. Talvez o pombo não tenha fama de gênio, mas depois dessa, fica difícil chamar ele de bobo. 9. Esquilos. Os esquilos parecem só animais fofos e agitados, mas por trás daquela correria toda existe uma mente extremamente afiada. Eles são especialistas em memória espacial. Isso significa que conseguem lembrar onde esconderam comida, mesmo depois de muito tempo. E considerando que alguns escondem dezenas ou até centenas de reservas, isso já seria impressionante por si só. Só que os esquilos vão além. Quando percebem que estão sendo observados, muitos deles fingem esconder comida em um lugar, mas na verdade guardam em outro. Ou seja, eles são capazes de enganar possíveis ladrões. Isso não é só instinto puro. Isso demonstra estratégia. Pensa bem. O animal percebe o risco, altera o comportamento e cria uma encenação para proteger o que é dele. Isso é um sinal muito forte de inteligência adaptativa. Além disso, eles aprendem rápido, observam o ambiente com atenção e reagem com agilidade a ameaças. Pode parecer um bichinho simples, mas o cérebro dele trabalha o tempo todo. Polvos. Se existe um animal que sempre aparece em listas de inteligência, esse animal é o polvo. E com razão. Os polvos estão entre os seres mais fascinantes do oceano. Eles conseguem abrir potes, escapar de espaços minúsculos, manipular objetos e resolver problemas de forma extremamente eficiente. O que torna isso ainda mais incrível é que eles fazem tudo isso com um tipo de inteligência completamente diferente da nossa. O sistema nervoso do polvo é muito sofisticado, e boa parte dele está distribuída pelos próprios tentáculos. Em outras palavras, é como se o corpo inteiro ajudasse a pensar. Polvos também conseguem aprender observando, lembrar soluções e adaptar estratégias. Se um caminho não funciona, tentam outro. Se um obstáculo aparece, procuram uma alternativa. E isso é uma marca clara de raciocínio. Existem vários casos de polvos escapando de aquários, abrindo tampas e encontrando brechas inacreditáveis. E o mais assustador é que às vezes parece que eles não estão apenas reagindo, parece que estão calculando. Eles não estão nessa lista só por serem estranhos ou curiosos. Estão aqui porque são realmente brilhantes. 7º. Cachorros. Os cachorros convivem com os seres humanos há milhares de anos. E talvez justamente por isso tenham desenvolvido um tipo de inteligência muito especial, a inteligência social. Eles conseguem entender comandos, associar palavras a ações, perceber emoções humanas e até interpretar expressões faciais. Muitos sabem quando o dono está triste, nervoso, animado ou preocupado, mesmo sem ouvir uma única palavra. Algumas raças conseguem aprender dezenas e até centenas de comandos.
E em casos mais impressionantes, certos cães já demonstraram reconhecer nomes de objetos específicos, diferenciando um brinquedo do outro apenas pela palavra falada. Mas a verdadeira genialidade do cachorro está na conexão. Ele observa, interpreta, aprende padrões e responde ao comportamento humano com uma sensibilidade impressionante. Um cão treinado pode guiar uma pessoa, detectar substâncias, ajudar em resgates, prever crises de saúde e proteger famílias. Isso mostra que inteligência não é só resolver quebra-cabeça. Às vezes, é entender o outro. E nisso os cachorros são incríveis. Sexto, corvos. Agora entramos em um grupo que surpreende muita gente: as aves mais inteligentes do planeta. E entre elas, os corvos ocupam um lugar de destaque absurdo. Corvos conseguem usar ferramentas, planejar ações e resolver problemas em várias etapas. Isso significa que eles não pensam só no agora. Eles conseguem entender uma sequência. Em alguns experimentos, corvos precisaram pegar um objeto, usar esse objeto para alcançar outro e só então conseguir a recompensa final. E muitos fizeram isso com sucesso. Parece simples, mas esse tipo de raciocínio exige uma noção muito avançada de causa e efeito. Eles também têm memória excelente. Conseguem reconhecer rostos humanos e lembrar de pessoas por muito tempo, principalmente se tiveram experiências negativas com elas. Traduzindo, se você maltratar um corvo, ele pode nunca esquecer sua cara. Além disso, essas aves aprendem observando umas às outras, se adaptam rápido e encontram soluções criativas para desafios. É por isso que muitos pesquisadores consideram os corvos comparáveis a primatas em certos tipos de raciocínio. Sim, um corvo pode ser mais estratégico do que muita gente imagina. Quinto, porcos. Os porcos talvez sejam um dos animais mais subestimados quando o assunto é inteligência. Muita gente cresceu ouvindo que porco é bagunceiro, sujo ou apenas um animal de fazenda comum. Mas a realidade é bem diferente. Eles são extremamente inteligentes, curiosos e capazes de aprender com muita rapidez. Porcos conseguem entender comandos, reconhecer rotinas, lembrar caminhos e resolver tarefas com uma eficiência surpreendente. Alguns estudos mostram que eles têm desempenho comparável ao de cães em certos testes cognitivos. Eles também demonstram forte inteligência social. Conseguem interagir em grupo, disputar recursos de forma estratégica e entender hierarquias dentro do bando. Além disso, mostram sinais claros de emoção, frustração, excitação e até preferência por determinados indivíduos. O mais interessante é que eles aprendem brincando, explorando e experimentando. Não ficam só repetindo comportamentos automáticos. Eles testam o ambiente. E quando um animal observa, interpreta, memoriza e ajusta a própria ação com base no resultado, estamos falando de inteligência real. Quarto, elefantes. Os elefantes são gigantes por fora. E por dentro também. Eles possuem um dos cérebros mais complexos do reino animal e demonstram habilidades impressionantes de memória, empatia e reconhecimento social. Não é à toa que a expressão memória de elefante existe. Esses animais conseguem lembrar rotas, fontes de água, grupos familiares e experiências passadas por muito tempo. Em ambientes difíceis, essa memória pode significar sobrevivência. Mas talvez o mais impressionante seja o lado emocional. Elefantes demonstram luto, ajudam membros do grupo em dificuldade, protegem filhotes em conjunto e parecem reconhecer ossos de outros elefantes mortos. Esse tipo de comportamento sugere um nível profundo de percepção social. Eles também conseguem usar objetos de forma funcional, resolver problemas simples e se adaptar a situações novas. E mais do que isso, parecem compreender relações dentro do grupo de um jeito muito sofisticado. A inteligência do elefante não aparece em truques de circo ou em cenas engraçadas. Ela aparece no modo como ele vive, lembra, protege e sente. Terceiro, golfinhos. Os golfinhos são, sem dúvida, um dos animais mais impressionantes do planeta quando o assunto é cérebro e comportamento. Eles têm comunicação avançada, vida social complexa, excelente capacidade de aprendizado e uma curiosidade enorme. Em grupos, cooperam para caçar, proteger filhotes e lidar com ameaças. Ou seja, não agem só por impulso. Existe coordenação. Golfinhos também conseguem reconhecer a si mesmos no espelho, algo considerado um dos sinais mais fortes de autoconsciência em animais.
Isso coloca a espécie em um grupo muito seleto. Além disso, eles entendem comandos, aprendem sequências, resolvem desafios e se adaptam rapidamente. Alguns pesquisadores defendem que a inteligência dos golfinhos está entre as mais sofisticadas fora da espécie humana. Mas o que realmente chama atenção é a combinação. Eles não são apenas bons em uma coisa. Eles unem memória, comunicação, percepção social, colaboração e criatividade. E quando várias dessas capacidades aparecem juntas, o nível sobe muito. Os golfinhos não são só carismáticos, eles são brilhantes. Segundo, chimpanzés. Chegamos aos chimpanzés, um dos animais mais próximos do ser humano em termos evolutivos e também em capacidade cognitiva. Eles conseguem usar ferramentas, aprender observando, planejar ações, resolver problemas e memorizar sequências com uma velocidade impressionante. Em alguns testes de memória visual de curto prazo, chimpanzés chegaram a superar seres humanos. Isso por si só já seria incrível. Mas tem mais. Chimpanzés entendem relações sociais complexas. Sabem disputar espaço, formar alianças, manipular situações e interpretar comportamentos dos outros indivíduos do grupo. Em outras palavras, existe política até entre eles. Também conseguem expressar emoções claras, desenvolver vínculos, demonstrar raiva, medo, carinho e frustração. Alguns aprendem símbolos, sinais e comandos complexos em contato com humanos. Quando a gente observa um chimpanzé resolvendo um problema, a sensação é estranha. Porque em vários momentos parece que existe ali uma forma de raciocínio muito familiar. E talvez esse seja o ponto mais impactante. Olhar para um chimpanzé é perceber que a fronteira entre inteligência humana e animal não é tão absoluta quanto muita gente gostaria de acreditar. Primeiro, orangotangos. No topo da lista, os orangotangos. E o motivo é simples. Eles combinam força, memória, aprendizado, observação, uso de ferramentas e uma capacidade impressionante de adaptação. Os orangotangos conseguem criar soluções para alcançar alimentos, manipular galhos e folhas como instrumentos, montar estratégias e aprender tanto por experiência própria quanto observando outros indivíduos. Eles são extremamente pacientes, analíticos e cuidadosos. Diferente de animais que agem no impulso, os orangotangos muitas vezes parecem estudar a situação antes de agir. Isso dá a eles um tipo de inteligência muito refinado. Além disso, possuem forte capacidade de imitação e já demonstraram compreender relações complexas entre objetos e ambiente. Alguns também aprendem sinais e interações simbólicas em contato com humanos. O mais fascinante é que a inteligência do orangotango não é espalhafatosa. Ela é silenciosa, observadora, calculada, e talvez seja justamente por isso que impressiona tanto. Porque quando um orangotango resolve um problema, não parece sorte, parece pensamento. E aí, qual desses animais mais te surpreendeu? O polvo que escapa de qualquer lugar? O corvo que usa ferramentas? O elefante com memória absurda? Ou os chimpanzés e orangotangos, que mostram o quão próxima a inteligência animal pode estar da nossa? A verdade é que o reino animal está muito longe de ser simples. Quanto mais a ciência observa, mais a gente percebe que inteligência pode aparecer de muitas formas diferentes. Às vezes na memória, às vezes na estratégia, às vezes na comunicação, e às vezes na capacidade de sentir, aprender e se adaptar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários qual animal merecia estar nessa lista ou qual você colocaria numa parte 2. E já aproveita para assistir ao próximo vídeo do canal, porque tem muito conteúdo interessante vindo por aí. Até o próximo vídeo!